Essa é a nossa aula 4 do módulo 2 de interiores aqui no Inkscape. E vamos começar, pessoal, então. Essa aula é uma aula bem mais legal, a gente já vai começar a enxergar o nosso render, certo? Então, primeiro de tudo, nós vamos começar abrindo o Inkscape. Então, aqui embaixo, sigam o meu mouse aqui. Aqui embaixo, a gente vai colocar aqui em Start Inkscape. Então, vou clicar aqui e esperar abrir para a gente continuar. Bom, o Inkscape é aberto. Antes de nós continuarmos, eu vou voltar aqui para o SketchUp e vou explicar algumas coisas para vocês. Primeiro, deixa eu só colocar para cá, para ficar mais fácil de ver. Esses dois ícones aqui, ó, do Inkscape, onde eu estou com o mouse em cima, esse primeiro, que são essas flechinhas, ele vai atualizar a cena em tempo real. Então, a gente normalmente deixa ele habilitado. E esse segundo, ele vai clonar a câmera do SketchUp. Ou seja, se eu clicar nele, ele vai se mover junto com a minha câmera do Sketch. Bom, o que eu vou fazer nesse primeiro momento? Vou clicar na minha cena 8, vou desabilitar a minha visualização em tempo real e vou maximizar aqui o meu Inkscape. Bom, a partir de agora, eu vou começar a mexer nas configurações primeiro do próprio Inkscape, antes de partir para as luzes. E aí aqui em cima, a primeira que a gente vai utilizar é esse olho aqui, ó, que basicamente é Visual Settings. Aqui em Visual Settings, a primeira coisa que eu faço é desabilitar o Auto Exposure. Eu nunca utilizo isso. Acho que nenhuma pessoa que renderiza utiliza. E eu sei que o meu computador ele aguenta colocar em Ultra, porque fica mais fiel à parte de reflexo e configurações. Se o seu computador não aguentar, você deixa em High, ok? Bom, então essa primeira parte é isso. Agora a gente vem em Imagem, Image. Aqui em Efeitos eu vou tirar todos. Eu não utilizo nenhum efeito, ok? Esse aqui, as correções eu vou mexer depois. Em Atmosfera eu tiro o Fog. O brilho do sol eu normalmente deixo para começar em 10. Eu não gosto do sol entrando na cena. Eu sempre faço meus renders sem o sol, né? No caso, essa sombra do sol aqui, ó. Eu não deixo essa sombra do sol. O Night Sky Brightness ele não vai aparecer. A dureza da sombra ele normalmente aparece quando tem sol, ó. Então se eu deixar em 100% fica uma sombra bem dura. E quando eu deixo em 0 ele fica uma sombra esmaecida. A luz artificial eu normalmente vou deixar em 100. E o brilho do ambiente eu deixo ele em, sei lá, 10%. Eu sempre deixo ele mais baixo. E o brilho do ambiente eu deixo ele baixo porque ele marca mais os vincos entre, por exemplo, parede, né? O vinco da parede, esse tipo de coisa. Aqui embaixo a gente tem o vento. Então o vento ele só vai interferir se você estiver fazendo vídeo ou se tiver alguma água na tua cena. Se não tiver nenhum desses, ele não vai funcionar, não vai fazer diferença. Aqui em Sky, se vocês não estiverem usando um HDRI, aí vocês configuram as nuvens por aqui e pelos shadows do próprio SketchUp. Porém, dificilmente a gente não vai utilizar um HDRI. Então, esse aqui eu vou deixar para depois e vamos para Output. Aqui nessa última aba, eu só abri para mostrar para vocês que é aqui que a gente vai configurar o tamanho da imagem na hora de renderizar. Voltamos para Sky e nós vamos aqui colocar em Skybox. Skybox é onde a gente carrega o nosso mapa de HDRI. Eu vou deixar aqui junto para fazer o download nessa página do vídeo o mapa que eu utilizei, o HDRI que eu utilizei. Mas eu vou mostrar para vocês aonde que eu baixo e também vocês vão receber vários que são os que eu já possuo aqui na minha biblioteca. Então eu vou escrever aqui HDRI download. Tem esse Polyhaven e
tem HDRI Skies. Deixa eu ver se tem algum outro que eu utilizo. A princípio são esses dois. E aí aqui vocês conseguem baixar de forma gratuita os HDRIs. Vamos ver se eu acho algum aqui, ó. Por exemplo, aqui vocês podem colocar aqui, ó, morning, ou seja, sol da manhã. E aí vocês podem escolher e baixar de forma gratuita o HDRI de vocês. Aqui no site, inclusive, vocês podem visualizar, né, como é que é o entorno. Enfim, acredito que é isso. Esse aqui é pago, mas a gente tem as versões gratuitas. Então aí é só vocês pesquisarem. Vou fechar aqui. E aqui no meu Inkscape eu vou colocar Load Skybox. Vou vir aqui onde está na pasta. Tem a pasta HDRIs. E aqui eu tenho vários HDRIs. Um que eu gosto de utilizar é o Industrial Sunset. Esse aqui. Percebam que eu tenho dois com o mesmo nome. Um é uma imagem com propriedades HDR, que ela tem propriedades de iluminação. E o outro é só uma imagem JPG, para eu saber mais ou menos como que é esse HDRI. Então, isso aqui não vem junto quando você baixa, mas eu normalmente tiro um print da foto do site que eu baixei e coloco junto com o mesmo nome para eu saber como é que ele é. Então, seleciono ele, vou dar um Enter e ele já vai carregar aqui para nossa cena. Bom, após carregar, a gente vai clicar em Brightest Point as Sun Direction, ou seja, ele vai colocar o ponto do sol do Inkscape junto com o ponto mais brilhante do nosso HDRI. E ele vai considerar que aquele ali é o sol e vai conseguir iluminar de forma correta. E é por isso que é tão bom usar HDRI. E aqui embaixo nós temos quantos lux vai ter o brilho do céu. Então, por exemplo, vamos voltar aqui. Se eu diminuir, ele vai ficar escuro. Se eu for aumentando, ó, percebam que a luz maior vem de lá do sol, ó, que é onde está o sol mesmo. Se eu aumentar muito, ele vai ficar branco. E quando eu deixo ele muito alto, as nossas luzes artificiais, elas não aparecem tão bem. Então, eu costumo deixar o HDRI de uma maneira que o céu ele não fique tão feio, tão escuro e nem tão brilhoso. Então, normalmente o que eu faço? Eu vou vir aqui onde está a janela e eu vou colocar o rotation até, por exemplo, o sol sair, tá? Primeiro de tudo, o sol tem que sair da cortina. Eu não gosto quando ele aparece. Então, assim já está mais bacana. E do lado de cá, tá aparecendo um pouquinho ali, mas não tem problema. O que eu não gosto é quando ele entra muito dentro da cena, porque aí acaba mudando cor de material. Enfim, para render corporativo, assim, que é aqui do nosso escritório, eu não sou muito fã. Então, a princípio, eu vou deixar dessa maneira e depois a gente ainda pode fazer algumas alterações. Agora sim eu posso dividir a tela. Então, dividir a tela entre SketchUp e Inkscape e eu vou habilitar aqui a visualização. Então, a visualização sincronizada, certo? Eu fiz isso só para a gente conseguir ficar mais ou menos de acordo na cena. Eu vou desabilitar, porque daí ele vai continuar na mesma visualização, porém ele tira um pouco de zoom, porque eles não estão com o mesmo field of view. E aqui eu consigo enxergar toda a minha cena. Ele está atualizando em tempo real, mas eu consigo mexer aqui por fora sem afetar ali fora, sem afetar o Inkscape. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar no V e aí vai abrir os objetos. Vou selecionar a Rectangle Light. Vou vir aqui num ponto reto e vou clicar uma vez. Vou clicar de novo e vou clicar de novo. E mais uma vez. Então, acho que foram 4 vezes aí, mais ou menos. Eu vou pegar essa minha iluminação.
Vou colocar próximo aqui da minha janela. E vou colocar ela do tamanho da minha janela, mais ou menos aqui, ó. Vou fazer para baixo também. E para cima eu acho que ela não vai ter o tamanho completo, então eu vou fazer mais ou menos até a metade. M, Ctrl para copiar, e eu vou copiar exatamente a mesma coisa para cima. Seleciono as duas, e agora eu vou, primeiro de tudo, colocar ela dentro, entre a cortina e a janela. Então aqui está entre a cortina e a janela, tá? Vou selecionar uma delas e vou aumentar a luminância. Então já percebam aí que a gente começa a ter uma luz aqui dentro da cena. Vou selecionar essas duas luzes e vou copiar aqui para fora. Porém, eu vou ter que clicar com o botão direito e colocar Make Unique. Por que isso? Porque aqui vai ser uma intensidade, aqui vai ser outra. Então aqui fora eu já posso talvez aumentar um pouco mais. E eu ainda posso copiar. Na verdade, antes de eu copiar, eu vou mostrar para vocês a diferença da posição dela. Então, por exemplo, percebam esses feixes de luz aqui. Se eu colocar ela mais para trás, eles mudam. Se eu colocar mais ainda, eles vão mudar mais ainda. Então, a gente vai colocando vários, para que a gente consiga ter esses feixes de luz de uma maneira mais uniforme dentro da nossa cena. Só que, claro, como vai ter bastante luz, a gente vai configurando a intensidade delas. Então, por exemplo, se tiver muito claro, a gente vai mudando. Percebam que o nosso HDRI ele não está condizente com a luz que está entrando. Então talvez a gente tenha que mudar o nosso HDRI. Vou clicar aqui no olho, vou vir em Sky, clico para selecionar outro HDRI e vamos buscar talvez esse Approaching Storm. Vamos ver o que acontece. Ó, já alterou aqui, eu posso aumentar um pouco do brilho lá fora. E inclusive já mudou bastante a parte interna da minha cena aqui, ó. O sol continua igual. Vou tentar fazer mais um. Vamos ver se a gente acha algum outro. Eu gosto de usar também esses Sunflowers. Vamos colocar para ver o que acontece. Aqui a gente pode virar também. Não, mas esse eu não gostei. Tava 245, eu acho. Vamos voltar para esse Approaching Storm. Aí, por enquanto eu vou deixar assim. Vou habilitar aqui de novo a nossa cena, só para ela ficar do jeito certo. E agora eu vou copiar essas... Na verdade eu vou copiar só a primeira aqui por enquanto. Vou trazer para cá. E vou girar. Depois que eu girei, eu vou deletar uma delas, vou botar ela para baixo, Make Unique, porque ela vai ter outra intensidade também, e eu vou colocar ela do tamanho da nossa janela. Então na altura tá quase, aí... E aqui. Agora eu vou botar ela para dentro
Opa, foi errado. Vou colocar ela aqui para dentro, então. Vou... aí, assim, a gente tem que ver o seguinte. Uma delas tem que ficar mais forte que a outra, né? Porque o Sol... Só se o Sol estiver vindo de cima. Mas uma delas tem que ficar mais forte que a outra. Então essa aqui, por exemplo, eu posso aumentar um pouco mais, ó. Aí agora eu vou jogar ela lá pra fora. Make unique. Posso diminuir um pouco. E vou copiar a outra lá pra trás. E make unique também. Dá pra eu diminuir mais um pouquinho. Bom, feito isso, agora eu vou habilitar aqui a nossa visualização. Vou colocar na nossa cena e vou avaliar o que está acontecendo aqui internamente. Aí eu vou vir aqui no meu olho, né, Visual Settings, e eu posso aumentar um pouquinho a exposição. Ó, percebam que já está funcionando, ó, os reflexos. Então, os reflexos já estão ok, né? Acredito que ficaria diferente se a gente não tivesse feito isso. Então, aumentei aqui um pouquinho. Talvez o nosso Sky a gente diminua um pouco, porque aí vai ressaltar mais a luz natural, desculpa, a luz artificial depois. E aumenta um pouco aqui. O nosso Sun Brightness, talvez a gente possa aumentar um pouquinho. Mas pensando que a gente só configurou a luz natural até agora, né, com luzes artificiais, a cena já deu uma boa clareada, né? Ainda ela vai melhorar bastante ainda. Então dá para aumentar um pouquinho mais aqui a nossa exposição. E acredito que a princípio agora está ok. A gente ainda vai fazer alguns ajustes depois que a gente colocar a nossa luz artificial. Mas, por hora, agora, a gente vai finalizar essa parte de luz natural, ok? E eu vou para a próxima aula ensinar vocês o que eu faço na nossa luz artificial, que é ela que vai dar toda a composição da nossa luz natural, né? Vai ser a luz artificial. Então, pessoal, até a próxima aula. Valeu!